eu acho que eu tava falando sobre a capacidade que o Michel tem de mudar um vestiário às vezes, né? O clima do Flamengo não tava dos melhores, então ele foi uma capacidade muito grande. E outra coisa que eu tava pensando, vendo o jogo, cara, tem 3 anos que o Michel não joga pelo Flamengo, né? Tem desde o dia 3 de dezembro de 2021. Não parece que tem esse tempo todo. O Michel marcou tanto, ele virou tanto xodó. Hoje, inclusive, ele faz o gol e a torcida comemora fazendo o si dele, né? A comemoração lá do Cristiano Ronaldo. Não dele, né? Do Cristiano Ronaldo. Sim. E ele virou tanto xodó, a torcida gostava tanto dele que a sensação é que ele tá no Flamengo há mais tempo, que ele voltou há mais tempo ou que ele foi embora há não tanto tempo assim. E eu acho que isso ajuda muito pra você se adaptar. Ele já conhece os caras, ele conhece o Arrascaeta, ele conhece o Gerson, o Bruno Henrique, o Pedro, ele conhece todos esses caras e a torcida gosta muito dele. Então, essa adaptação tão rápida, em 20 minutos, basicamente, e o jogo dele poderia ter saído até com um outro gol, ele tem uma finalização que a bola passa muito perto, dá essa diferença. O como o Michel, eu acho que vai conseguir mudar o clima dentro do vestiário do Flamengo, mas também o quanto essa adaptação tende a ser muito rápida. E acho que a forma que ele chega também na entrevista, assim, traz uma leveza. A forma das imagens que você vê de bastidores e tal, você vê esse clima, né? Ele reencontrando os caras já zoando com ele e tal. Então acho que tem tudo, de fato, para ter uma volta, um revival, uma relação que seja interessante. E aí, Gi, o que você destaca dessa vitória do Flamengo dentro do Maracanã? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente vive um campeonato brasileiro em que muitos times têm elenco para apresentar um futebol melhor e a gente muitas vezes não vê isso em campo. E esse é o caso do Flamengo. O Flamengo, em várias vezes, a gente vê um resultado positivo, mas nem sempre um futebol que convence. Sim. E que dê uma segurança para o torcedor acreditar mais nesse time do Flamengo. E nesse Campeonato Brasileiro e no futebol brasileiro, a gente tem 2 times que realmente apresentam um futebol bom, contínuo e um futebol que realmente condiz com o elenco que tem. Que realmente conseguem extrair o melhor do seu elenco, que é o Fortaleza e o Botafogo. O restante, na minha opinião, é líder abaixo. E vice-líder do Exatamente. Não é à toa que são líder e vice-líder, mas, por exemplo, o Atlético Mineiro é um time que tem decepcionado bastante pelo elenco que tem. O Flamengo também é um time que parece que quando vai engrenar, volta a regredir, volta a gerar dúvidas. O Palmeiras agora, talvez focando no Campeonato Brasileiro, consiga ter uma continuidade melhor de bom rendimento e bons resultados. Mas, no geral, é um Campeonato Brasileiro em que a gente tem uma oscilação bem grande dos times e é até por isso que é um campeonato bastante embolado, não só na parte de baixo, mas também na parte de cima da tabela. De fato. Vitor Sérgio já está junto com a gente aqui. Vesse, em algum momento a gente até estava na redação, principalmente no primeiro tempo, né? O Wallace brincou, tá um jogo mais... Controlado pro Flamengo. Até no finalzinho do primeiro tempo. No final do primeiro tempo. No final. Então, o primeiro tempo eu acho que estava e no final deu uma coisinha aqui, outra. E aí no segundo tempo acho que não esteve tão controlado como esteve no primeiro. Por que você tá com essa cara? Você não achou no primeiro tempo nem um pouco controlado? Não. Em nenhum momento você achou o jogo controlado? Não, acho Boa noite, no caso. Boa noite. Boa noite. Eu vi um primeiro tempo que o Red Bull Bragantino fez tudo que o Flamengo odeia. Subiu a pressão, encaixou a pressão, forçou a saída de bolas horrorosas do Flamengo. O Flamengo fez 1-0 com o Michael, um belíssimo gol, inclusive. Mas você achou que correu risco no primeiro tempo? Correu. Eu não achei. Bola espichada. No finzinho do primeiro tempo, eu achei que teve. No começo, bola espichada pro Sacha, que pegaria o Sacha livre se o Davi Luiz não corta de qualquer jeito. Quase fez gol contra. Depois o Davi Luiz comete uma falta que era um passo da meia-lua, da linha. Seria pênalti, muito explorando velocidade. Mas... Depois tem uma bola na trave do John. Depois tem uma finalização do Sacha. Eu só acho que as 2 primeiras coisas que você falou aí é o se a bola passa não sei aonde. Se a falta é um passo pra dentro. Não, o jogador ganhou o Sacha, beleza. Tudo bem. O Davi Luiz estava no limite pra cortar e cortou. A outra, o jogador passou por ele. E ele fez uma falta a um passo da meia O jogador ganhou dele na corrida. Então, assim, pra mim, o primeiro tempo foi o segundo tempo. Depois da troca de presente, teve um Natal antecipado ali, né? O Flamengo deu um presente pro Red Bull Bragantino, o Bragantino devolveu rapidinho. Você sentiu também, né, o Bragantino? Depois da troca de presente, aí acho que o jogo ficou melhor pro Flamengo. Mas acho que... Você tem aquela situação. Acho que o Bragantino correu tanto no primeiro tempo para marcar, para recuperar a bola, que acho que faltou gás no final, e aí no final o jogo ficou mais tranquilo pro Flamengo. Mas eu acho que até o 2-1, nesse gol aí,
eu acho que o jogo foi muito perigoso e acho que o Bragantino executou tudo o que ele queria. E acho que é mérito do Flamengo ter jogadores com a qualidade que ele tem para fazer um gol na única jogada construída que o Flamengo fez até aquele momento, até a primeira meia hora, talvez, no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Flamengo teve uma chance claríssima com o Michael num contra-ataque. E aí depois do 1-1, depois do 2-1, né, no caso, 1-1 em presente, aí acho que o jogo ficou tranquilo pro Flamengo. O Red Bull Bragantino estava morto, precisou recorrer ao banco de reservas. O Red Bull Bragantino tinha 8 desfalques, que viraram 9 porque o Luan Cândido saiu com 15 minutos de jogo, sei lá, 20. Então, assim, aí quando o Caixinha foi ao banco, aí o Red Bull Bragantino caiu de vez. Mas eu não acho que o primeiro tempo tenha sido bom. Outra bola que o Sacha isso aí já no momento do segundo tempo, eu acho que até estava bem descontrolado nessa hora, eu acho, assim. Essa hora ali, acho que foi a única vez que o Red Bull Bragantino acelerou no segundo tempo, conseguiu explorar só. Acho que, quer dizer, no segundo tempo não, depois do 2-1. Eu acho que depois do 2-1 o jogo ficou bem tranquilo pro Flamengo. Até ali era um jogo bem arriscado pro Flamengo. Mas assim, a gente tem que entender, é um time muito desfalcado, é um time que vem de uma classificação muito desgastante. Então, assim, a gente tem que pontuar essas coisas. As imagens dos bastidores com os jogadores no cilindro, né, do oxigênio a gente tem que pontuar essas coisas. Acho que o Flamengo, diante desse cenário, foi uma vitória importante, 3 pontos importantes para continuar na briga. Mas, assim, acho que o primeiro tempo foi tudo que o Flamengo não quer. O Red Bull Bragantino conseguiu. Pressionando, forçando saída de bolas erradas. A recuperação do perde-pressiona muito eficiente. Então, assim, acho que o primeiro tempo não foi legal, não. Não te agradou? Não me agradou. Eu acho que há de se contextualizar também, fora as lesões do Flamengo e etc., a necessidade de você retirar alguns jogadores, né? Hoje, por exemplo, o Ayrton Lucas ficou no banco, teve que jogar com o Léo Pereira improvisado, você não tem um centroavante de ofício, o Flamengo jogou com o Bruno Henrique. Flamengo, mas assim, o outro gol do Michel que eu falei que poderia ter saído, era esse aí. Mas assim, quando o Ayrton Lucas está no campo, se reclama que o Ayrton Lucas comete os mesmos erros. Aí quando ele é poupado, é uma questão? Eu acho que por entendimento, você tirar o Léo Pereira da zaga para botar na lateral, eu acho que você tem que botar em perspectiva. Você tira um jogador que é um zagueiro para jogar de lateral. Mas acho que o Léo fez uma boa partida, tá? Eu acho que, de maneira geral, o Léo fez uma boa partida. Acho que se você botar a nível de confiável, defensivamente falando, o Léo Pereira é muito mais confiável do que o Ayrton Lucas pelo setor. Acho que o Flamengo precisa muito ser colocado em perspectiva que o Flamengo, na quinta-feira, estava a 3.600 metros de altura para jogar um jogo que, repito, por lá já estive, para um Flamengo e Bolívar, é desumano. É desumano não, é humano, né? Já dá pra fazer, é humano. Mas é muito desgastante, é muito fora da curva. E o Flamengo, estamos falando de 3 dias depois, estava no Maracanã para fazer um jogo difícil. O Bragantino é difícil. Então, cara, isso tem que ser posto em perspectiva. Você ia falar alguma coisa, gente? Não, é porque assim, eu acho que depois do gol, principalmente, o Flamengo ele acaba tentando se poupar um pouco, e acredito que também por conta da parte física, né? Do segundo? Exatamente. Por conta da parte física, dá essa desacelerada. É claro que um gol de diferença no placar é muito arriscado. Mesmo que o time não esteja ali, o adversário não esteja te pressionando ou mostrando uma grande reação, a gente sabe que uma bola ali você pode acabar abrindo mão de 2 pontos. Mas essa questão física pesa bastante porque foi um jogo bem complicado no meio de semana. É porque assim... Não só pela altitude, né? Mas foi complicado. O Flamengo funcionando bem, ele vai se defender com a bola, vai ficar com a bola, vai circular, vai rodar, vai procurar até achar um espaço. E ele não fez nada disso no primeiro tempo. Então por isso que eu acho que dentro do plano de jogo, o Red Bull Bragantino fez o que incomoda o Flamengo. E o Flamengo praticamente não teve capacidade de circular a bola. Então assim, foi o primeiro tempo. No segundo, depois do 2-1, eu acho que o Flamengo conseguiu fazer isso. Então você vê que o Flamengo fica mais com a bola. Se eu pegar a estatística aqui, o segundo tempo, é uma estatística de posse maior. Então acho que o primeiro tempo foi 60, se não me engano, 60-40. Então assim, acho que ali, depois do 2-1, acho que o Bragantino estava muito desgastado. E aí o jogo ficou a feição do que o Flamengo queria, 52-48 no segundo tempo. Teve mais posse no primeiro tempo, né? Finalizações, 9 do Red Bull Bragantino, então assim, 6 do Flamengo. Eu acho que o Flamengo sofreu menos no segundo tempo, porque acho que o Bragantino cansou demais, né? Correu muito nos primeiros 60, da primeira 1 hora de jogo.